Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, a nossa live semanal às quartas-feiras. Para quem não me conhece, eu sou Roberta Prescott, jornalista, editora e fundadora do Adestramento Brasil. E o Ismael Silva, presidente da BPSL, me convidou para conduzir essa série de bate-papos. E hoje é o bate-papo, a entrevista número 38. E eu vou receber o juiz português, FEI 4 estrelas, Carlos Lopes. Vou colocá-lo aqui. E enquanto eu estou chamando, vocês já sabem que pode enviar perguntas, tanto fazendo comentários quanto na caixa. Das duas maneiras funcionam para mim, então vocês preparem as perguntas, porque hoje o papo vai ser com o olhar do juiz. Eu já vi que ele entrou aqui, o Carlos, mas ainda não aceitou o convite para participar. Vamos ver. Acho que agora vai. Ainda não, vamos lá. Daqui a pouco entra. Vou tentar de novo, peraí. Enquanto ele não chega, toda quarta-feira temos esse bate-papo às 7 da noite. Falei que essa é a live número 38. A gente já passou por criadores do Brasil, de Portugal, já teve México, Colômbia, estou esquecendo de Espanha, né? Também tivemos Espanha, então todas as principais personalidades do cavalo lusitano tiveram encontro marcado. Caminhamos para o fim, né? Vamos entrar em novembro, temos mais 4 lives em novembro e mais 3 em dezembro, e aí chega o Natal, né? Carlos, eu vi que você entrou e eu não sei se você está tendo problemas de aceitar aqui, mas eu já fiz o convite e a gente está te esperando. Tomara que você consiga. E nesse meio tempo, quem tiver alguma pergunta, pode enviar, tanto fazendo um comentário quanto pela essa caixinha que tem um ponto de interrogação, e isso facilita. Peraí que ele está falando aqui comigo. Vamos lá, todos esses probleminhas técnicos a gente sempre enfrenta, às vezes, no começo, mas daqui a pouco ele entra e fica tudo bem. Já mandei aqui um recadinho, vamos ver como que, se ele já consegue entrar. Vou chamar novamente. Agora sim. Oi, Carlos, tudo bem? Olá, viva, boa noite. Boa Muito noite. obrigado. Olá, Roberta. Para entrar, mas deu certo, né? Não, isto Muito para mim, obrigada. estas tecnologias novas, eu ainda pertenço ao século XVIII nestas coisas. Instagram para mim não é propriamente uma coisa que eu domino, de maneira, as minhas desculpas pelo atraso, a culpa é toda minha, porque andei aqui à procura de como é que se acionava estas coisas todas. Sem problemas. Eu estava aqui te apresentando, falando que quem quiser enviar perguntas pode fazê-lo. A gente tem aí até às 8 horas para bater esse papo. E aí eu já começo agradecendo em nome do Ismael e da BPSL você ter aceitado o convite para compartilhar aqui suas ideias, dar um pouco da sua perspectiva, como juiz FEI, como entusiasta também do cavalo lusitano. Eu sempre começo com criadores perguntando do contato, como começou a criar, mas no seu caso eu vou começar perguntando quando que você teve esse contato com o cavalo lusitano, quando que você conheceu e como que vem a sua trajetória com o cavalo lusitano. Bom, eu comecei com muito cedo, porque eu vivi no Porto com os tios desde bebê, praticamente porque a minha mãe não me pôde criar por problemas de saúde, e então os primeiros anos eu vivi com os tios meus no Porto, que eram industriais têxteis, e a fábrica terminava paredes meias com o Sport Clube do Porto. Portanto, a partir daí, os contactos com o cavalo foi desde muito cedo. Propriamente com o lusitano, depois eu regressei, passado meia dúzia de anos, regressei aos meus pais, obviamente, e o meu primo toreava a cavalo,
e toreava a cavalo, logicamente, com lusitanos. E daí começa a minha trajetória com o cavalo lusitano. E isso faz aí já bastante tempo, né? Como que você vê a evolução do cavalo ao Não me longo... está a chamar velho, pois não? Ou está-me a chamar velho? Como que você enxerga a mudança, né, a trajetória aqui ao longo dessas... Eu estava falando que a sua entrevista é a número 38, e a gente viu bastante um foco, né, mudando dos criadores e indo principalmente para o adestramento, como função principal do cavalo, ainda que a gente saiba que ele é utilizado para diversas modalidades, para passeio, para lazer, para esporte, para tudo. Como que você vê a mudança do cavalo ao longo dos anos, né? Tanto de morfologia quanto de desempenho em pista? Estamos vendo uma melhora? O cavalo tem evoluído de acordo com os pedidos do mercado. Quer isto dizer, antigamente o cavalo existia porque havia a necessidade de torear com ele e de praticar o toreio e todas as modalidades referentes ao trabalho do campo. Mas esse período tem-se vindo quase que a extinguir, embora ainda exista muita gente a procurar o cavalo para esse fim, mas o que é facto é que o mercado tem procurado o nosso cavalo por todas as características psíquicas e agora psíquico-motoras para a modalidade mais relacionada com o desporto e nomeadamente com a dressage. E isso tem sido, ao longo de toda a vida de qualquer raça, de qualquer animal, tem sido o mercado que vai regulando essas coisas. Não é à toa que as pessoas agora dizem que estão vocacionadas para criar para o adestramento. Porque, efetivamente, os cavalos que atingem determinadas performances nesta disciplina atingem também outros patamares de dinheiro, e dinheiro é uma coisa que interessa a quem cria, não é? E, portanto, é um bocadinho associado àquilo que o mercado procura. Daí, nos últimos 20 anos, nos últimos 25 anos, as pessoas terem encontrado uma outra forma, não só de valorizar os seus cavalos, mas também, não só financeiramente, mas é uma disciplina que os ajuda a selecionar melhor. E, portanto, como ajuda a selecionar melhor, acho que há aqui dois pontos muito importantes para quem cria e para quem a utiliza. Podemos ver as melhorias das performances à medida que vamos selecionando para esta disciplina, como podemos ver, à medida que elas vão melhorando, também tocar em outros patamares de dinheiro, de venda de cavalos, que antes não acontecia. Portanto, junta-se aqui, faz-se um ciclo e junta-se o útil para a raça na melhoria em capacidade esportiva e também no retorno financeiro que traz a quem aposta em criar melhor para esta disciplina. E nas pistas, né, ao longo desses anos, o desempenho do lusitano, a obtenção de notas, a gente vê uma crescente e aí chega nos Jogos de Tóquio realmente com notas bem mais elevadas em comparação com o passado, pelo menos é o que todo mundo apontou aqui, o que a gente parece. Isso é uma percepção real? Esse resultado também, esse foco dos criadores está dando resultado nas pistas? Isso está sendo observado? Não vamos aqui criar qualquer dúvida quanto a isso. Eu não acredito que o resultado obtido em Tóquio esteja subilevado em relação à prestação. Ou seja, acho que é um resultado real. Aliás, em contacto com colegas meus, até acho que podia ter sido um pouco melhor, porque efetivamente a prestação em Tóquio é uma grande prestação dos lusitanos. E, portanto, isto é real, não é uma coisa que é fashion ou que está na moda ou que estamos a subvalorizar a raça. A raça tem que perceber que quando entra numa pista está a ser avaliada dentro de uns parâmetros que são lançados pela FAI e que nós juízes seguimos, independentemente de qualquer tipo de raça, seja ele uma zebra, seja ele um warm blood, seja ele um lusitano. O que está ali em avaliação é a forma como os exercícios são executados de acordo com o protocolo que está à nossa frente. Mas isso é real, não é uma coisa que estamos a criar lobby. Hoje em dia julga-se melhor que nunca
o julgamento dos juízes FEI tem vindo a melhorar e isso pode ser comprovado facilmente na observação das notas e, portanto, a nossa raça está-se a posicionar como uma raça em que, quando a gente pensa em ter um cavalo para o adestramento, vai pensar forçosamente e, por que não, no lusitano, não é? Mas aí a gente vê uma combinação de duas verticais, tanto da melhora da criação com esse foco, quanto dos próprios ginetes, uma melhora conjunta, podemos dizer? Eu acho que aí há um ponto que temos que focar. Eu acho que a raça evoluiu muito. Em termos de equitação, nós evoluímos imenso, nomeadamente aqui na América do Sul tem-se vindo a evoluir e Portugal também, mas ainda há um caminho a percorrer. Eu acho que neste momento os cavalos ainda podem ser um pouco mais explorados à medida que os diferentes cavaleiros vão tendo mais técnica de equitação, de modo a aperfeiçoar a sua performance. E isto é uma coisa que tem vindo a acontecer e os resultados são evidência, mostram exatamente essa evidência. E eu acho que com o continuar das duas coisas, da equitação, que vai ajudar a perceber que tipo de cavalo é que queremos, e também vai ajudar a perceber com que os criadores criem cavalos para poderem satisfazer os requisitos dos cavaleiros, não é? Entendi. Estão chegando aqui várias perguntas, vamos lá que eu vou fazendo, aí eu vou intercalando as minhas perguntas com as outras. O Vitor Oliva pergunta o que você acha do adestramento no Brasil e o que falta aqui para desenvolver este esporte, como ocorreu em Portugal. O meu amigo Vitor Oliva. Boa noite, Vitor. Para já eu estou aqui no Brasil, que é sempre um país fantástico que eu adoro estar. Bem-vindo! Obrigado. É inequívoca a melhoria equestre no Brasil. É óbvio que há um caminho a percorrer. Há um caminho a percorrer como qualquer coisa na vida. Há sempre um caminho a percorrer porque ninguém atingiu ainda aos 100%. E, portanto, nem mesmo os alemães. Portanto, eles próprios também têm um caminho a percorrer. O que é necessário aqui, na minha opinião, aqui no Brasil, é efetivamente criar uma estratégia de formação, de melhorar a técnica dos ginetes. Os cavalos, eu tenho visto cavalos desde que cheguei aqui na segunda-feira, cavalos ótimos, cavalos que antigamente a gente pensava que tinha que melhorar o passo, tinha que melhorar o trote, tinha que melhorar o galope, tinha que melhorar isto, tinha que melhorar aquilo. Hoje eu acho que os cavalos são muito corretos e estão muito acima do que era pensável aqui há uns anos e desejável aqui há uns anos. Portanto, a raça evoluiu imenso. Aqui no Brasil, efetivamente, aumentar a quantidade de cavaleiros que tenham técnica suficiente e que melhorem as suas técnicas para representar o Brasil de uma melhor forma. Isso foi feito em Portugal há muitos anos atrás, onde eu tive o privilégio de participar nessa história. Aqui no Brasil há, efetivamente, a quem de direito, as federações, as confederações, os proprietários, os criadores, devem se organizar de forma a que, efetivamente, possam criar uma estratégia que posicione o Brasil no meio da dressage mundial, porque já lá tem um pé dentro, é só uma questão de, efetivamente, persistir e ser resiliente, porque até em cavalos ótimos há que, efetivamente, para ter uma equipa é preciso ter mais gente a montar bem com prestações condignas e eu estou certíssimo que isso vai acontecer num futuro bastante próximo. O que foi feito em Portugal? Em Portugal, eu acho que foi feito várias coisas. Em primeiro, porque Portugal é um país com algumas dificuldades financeiras e que, portanto, nós não tínhamos dinheiro para comprar alemães fantásticos, nem ir aos leilões, nem essas coisas. E, portanto, as pessoas que amavam o ensino e que amam o adestramento, aqui referindo a palavra em brasileiro, e a dressage, tiveram que encontrar meios para poder executar o que gostavam de fazer e essa forma aconteceu utilizando o nosso cavalo. Com a valorização financeira trouxe dividendos para Portugal e as pessoas começaram a perceber que montando melhor, tendo melhores prestações, os seus cavalos valiam mais dinheiro. E isso criou
criando a roda, as pessoas vão aderindo e porque percebem que não é só gastar, há também uma possibilidade de ter o seu cavalo valorizado, e isso é muito importante para um país como o nosso, que efetivamente, neste caso, a disciplina de ensino tem trazido alguns dividendos financeiros a quem aposta nela, quem monta bem, quem ensina os seus cavalos e quem os coloca no mercado com condições a serem usufruídos e a darem prazer a outras pessoas. Você falou de montar um plano, né? Imagino que seja um plano de médio prazo, pelo menos, ou longo prazo, melhorar, e aí é uma visão que eu tenho, daí você compartilhar a sua, depois eu já vou chegar na pergunta, melhorar a base e talvez um plano, como que ele deveria ser? Deveria olhar os amadores, a base, os júniores, para a gente ir subindo, e também ter um plano em paralelo, olhando os que já estão lá no topo, os de alto desempenho, para incentivar, porque a gente sabe, óbvio, é um esporte caro quando você entra no nível de CDI, talvez trazer técnicos, trazer mais juízes de fora. Qual que seria o combo para o sucesso aí enquanto país, né? Olhando aí num projeto não para uma pessoa especificamente, não para um ciclo olímpico só, né? Mas um projeto mais de longo prazo. Bom, uma das coisas que eu tenho apontado ao Brasil nas conversas com os meus amigos e que das pessoas que fazem favor de ser minhas amigas, nomeadamente o Zé Vítor, a doutora Clélia, o Manuel e outros, é que o Brasil traça sempre esse plano muito tarde. Por exemplo, nós começamos em Portugal há 25 anos, mas 25 anos na dressage são 2 gerações de cavalos, porque é 1 ano na barriga da mãe, 3 anos, depois nasce, depois está 3 anos a campo e depois está 5 anos a ser ensinado para chegar em grande prémio, para testar. Portanto, 20 e tal anos são 2 gerações e meia, o que não é nada na vida de um cavalo. E, portanto, a aposta tem que ser efetivamente nos jovens. Nós temos que poder ensinar os jovens, nós temos que formar os jovens. Porque, para quando têm a hipótese de ter um cavalo com mais capacidade, com melhores andamentos, com melhor performance, com melhor possibilidade de performance, essa pessoa, esse jovem, essa equipa que tem por trás uma equipa, um proprietário, um veterinário, uns pais, umas irmãs, tudo que diz respeito a essa equipa, possam efetivamente encontrar um caminho e uma estratégia de o colocar nas alturas certas em pista, porque isso também faz parte da estratégia, não é? E, portanto, isso tudo faz parte de um processo de formação que tem que começar quanto antes, porque se nós não ensinarmos os nossos jovens, estamos sempre atrasados em relação a qualquer tipo de projeto. Felizmente Portugal e a juventude portuguesa aderiu a uma disciplina que muitas das vezes é considerada monótona, chata, etc., mas que é uma disciplina super desafiante do ponto de vista intelectual, do ponto de vista físico. É uma disciplina que exige e que desafia o cavaleiro, porque é uma coisa que tem que se estabelecer uma comunicação com um animal em que essa comunicação tem que ser quase que ao segundo e quem está de fora não pode ver e tem que ser tudo suave, em harmonia. Quer dizer, é uma coisa tão fantástica que ao mesmo tempo, numa era de desportos radicais, eu acho que montar a cavalo, no caso do adestramento, é super radical, porque o nosso cérebro tem que atuar muito rápido e tem que conseguir perceber o que é que o cavalo necessita. E isso é um pouco radical nos dias de hoje, nos dias em que os jovens estão habituados, como agora, que eu não mal percebia disto no Instagram, tive que clicar, tive que aceitar, as coisas acontecem por clique. E no cavalo não acontece por clique. No cavalo acontece por conhecimento, por experiência, por sensações, por um acumular de paciência também, né? Desculpe, e paciência e resiliência. É. E, portanto, há que começar o quanto antes com as camadas jovens, incentivar os jovens, incentivar os proprietários a carinhar efetivamente as pessoas que gostam da disciplina. Tem uma outra pergunta aqui, do Vitor Coelho. Boa noite, cumprimento especial ao amigo Carlos Lopes, um grande impulsionador da raça, a quem questiono qual é o grande desafio dos criadores para melhorar a performance dos lusitanos na dressagem. É uma pergunta difícil que o tempo, não sou eu que vou responder e que o tempo irá responder. Eu acho, até vou corrigir, eu tenho a certeza que
que os criadores vão encontrar e que têm vindo a encontrar. A prova disso é que as performances têm vindo a melhorar. Vê-se, de antigamente dizia-se, eu chegava à Alemanha, os vossos cavalos não têm passo. Hoje é raro encontrar um cavalo que não tenha passo. Os vossos cavalos não têm isto, não têm aquilo. Os nossos cavalos hoje começam a ser uns cavalos completos. É óbvio que ainda estão longe daquela performance de alguns alemães, mas que caminhamos a passos largos para lá, porque somos um povo com muito tato equestre, com muito horsemanship, com muita cultura equestre. E se aproveitarmos tudo isso que nós temos, com essas tradições milenares que nós temos ligadas ao cavalo, e se aperfeiçoarmos com um pouco mais de técnica, de acordo com aquilo que é pedido para um retângulo 60-20, eu estou em crer que cavaleiros, conjuntamente com criadores, que vão conseguir desenvolver esta raça, que é uma raça fantástica e que tem dado provas disso. Tem dado provas disso no mundo inteiro. A Simone pergunta qual a sua opinião em colocar mais égua em pista para competir e não só deixando-as na reprodução. Bom, perguntas difíceis. Mais égua, né? Perguntas difíceis para um país como o nosso. Vamos ver uma análise muito matemática. Nós temos 4.000 éguas no mundo inteiro. 4.000 éguas com 3.000 e qualquer coisa nascimentos por ano, se tivermos 3.000 e qualquer coisa nascimentos por ano. Isto, zootecnicamente falando, da nossa raça é uma raça em vias de extinção. Ao ponto, neste momento, de não termos, de haver muitos pedidos de produto e não haver produto quase para entrega. E, portanto, eu acho que sim, que as éguas devem ser testadas, devem ser experimentadas, mas o pedido que eu ia fazer enquanto utilizador, enquanto pessoa que quer ver mais cavalos em pista, é que efetivamente se aumente o número de nascimentos para podermos escolher, para termos mais hipóteses de opção, porque efetivamente a nossa raça é muito pequena. E se metermos muitas éguas a competir e a coisa, eu acho que vamos perder alguns nascimentos. É óbvio que há muita égua que a gente pode dizer que é descartável, que é uma palavra feia, que eu não gosto de usar, mas que se usa na gira zootécnica. As éguas são descartáveis. Claro que sim, mas quando elas são boas, também é bom que sejam boas mães e que as aproveitemos como mães para termos outros produtos e que possam dar filhas que sejam melhores que elas. Portanto, é tudo uma questão de estratégia de cada um dos criadores. Eu, enquanto utilizador, enquanto pessoa que analisa o cavalo em pista, prefiro ter mais hipóteses de escolha do que menos hipóteses de nascimentos, portanto, e concluentemente não poder escolher todos os anos um naipe de cavalos maior, com maior qualidade. Perfeito. Mais uma pergunta do Menin. O que você acha importante para que o cavalo lusitano tenha mais visibilidade na paradressagem? Bom, vai tocar numa parte que me é muito querida. Eu fiz parte fui eu que levei, eu e um grupo de ingleses que levamos a paradressagem para a FEI e que deixamos o IPC. Que legal! E fui das primeiras pessoas a vir ao Brasil dar um curso de juízes há bastante tempo e a desenvolver a paradressagem. E eu e outros brasileiros, pessoas fantásticas que o Brasil tem atingido, performances fantásticas na paradressagem. O que eu quero dizer é que há que não ter medo em usar o lusitano na paradressagem, desde que ele reúna condições para o fazer. A paradressagem é um desporto, é um adestramento um pouco mais específico, onde efetivamente nos graus 1, 2 e 3 os cavalos têm que ter muita presença no passo, têm que ter muita qualidade no passo, e depois também têm que ter treinadores que façam com que os cavalos, com pessoas portadoras de deficiência, em pista, se possam efetivamente valorizar. E, portanto, eu acho que o problema não é da raça, o problema é do treino para a disciplina. E, portanto, a disciplina tem que ser encarada não como... isso é um tema bastante atual, é que a disciplina é um desporto, não é uma terapia.
Sim. Para a dressage é um desporto, exige performance como tal, tanto o cavalo como o cavaleiro, que neste caso é um atleta portador de deficiência, tem que ter condições de desporto, tem que exercer desporto, tem que ter performance. E o nosso cavalo é igual, para ter performance tem que ser exercitado de uma determinada forma, de acordo com aquilo que tem que mostrar em pista. No caso da paradressage do grau 1, por exemplo, tem que ter um passo fantástico, bastante ativo, que se transpiste, que se esteja colocado, se conecte e que efetivamente tenha bastante precisão nos exercícios que lhe são colocados. Se isto acontecer, é um cavalo que está de igual para igual com outros. Não tenho qualquer tipo de dúvida nisso. Talvez tenha aqui essa escolha do cavalo para cada cavaleiro, dependendo do grau, seja mais importante, né? Entender o cavalo para cada um dos graus. Entender o cavalo, entender a pessoa, o cavaleiro, que tipo de deficiência é que tem, como é que ele consegue interagir com o seu corpo, e essa interação, que efeitos é que produz no cavalo. Se o adestramento é um pouco complexo, a paradressagem é ainda um pouco mais complexa, porque efetivamente temos que treinar um cavalo a respeitar um determinado código de ajudas que nem sempre é igual àquele que nós queremos no adestramento. Entendi. Em alguma das lives aqui se mencionou do olhar do juiz para o lusitano ao longo dos anos, né? Então, que lá atrás olhava e falava, nossa, mas que cavalo que é aquele, até entender para chegar nos dias de hoje. O juiz olha diferente para a raça do cavalo ou isso não é levado em consideração? Não, eu Ou está acho no que subjetivo, não pode ser subconsciente? levado em consideração. É muito claro o regulamento da FAI, é muito claro. As pessoas que julgam e que seguem o regulamento da FAI não podem ter a raça como observação. O que têm que ter é saber se o cavalo que está e o conjunto que está em pista está a cumprir, melhor ou pior, aquilo que é exigido em cada exercício, independentemente da raça. E há imensos exemplos de outras raças no passado bem-sucedidas, e agora temos o exemplo da nossa, que tem estado a ter um sucesso, tem estado a ter bastante sucesso e que tem contribuindo efetivamente para que haja mais cavalos em pista. E veja-se no passado aqui no Brasil, eu lembro-me de vir ao Brasil e ver uma prova de adestramento com 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas. Sei que agora aqui no passado houveram 90, 100 e tal pessoas a competir. Isto é a prova de que há interesse, a prova de que a modalidade está viva e a prova também de que o lusitano contribuiu, e aqui no Brasil especialmente, contribuiu muito para que o desenvolvimento da disciplina neste país fantástico. Isso também significa que um bom passo vai ser um bom passo independente da raça, né? Assim como a execução de qualquer exercício. Completamente. O passo tem uma definição. Se os cavalos contemplarem a definição de que está e objetivarem o que lá está, têm as notas que tem qualquer outra raça. Isso não. Vou-lhe dar um exemplo. Atual campeonato da Europa. Um medalha de ouro. Um medalha de ouro teve um 4 no passo concentrado e não deixou de ser medalha de ouro. E é um warm blood, quer dizer, não fiquem agarrados, para um universo maior, a situações que hoje em dia já não têm significado. Não tem qualquer significado. Qualquer raça que ande mal a passo, e acabei de dar o exemplo do campeão da Europa, teve um 4 a passo, portanto não deixou de ser campeão da Europa porque tudo o resto é muito bom. A nota do passo é uma nota que por acaso influencia o resultado. Mas se tudo o resto for bom, é óbvio que eu prefiro ter um cavalo com um passo correto, com um passo que me ajude, que não me tire pontos à minha prova e que pelo menos não me faça perder pontos. Mas se tudo o resto for fantástico, por que não? Participem, entrem em prova, deixem que os juízes e os meus colegas façam o trabalho deles e tirem as vossas conclusões. E outra coisa é, olhem para as observações dos juízes, porque muitas das vezes está lá indicado o caminho para que diferencia, por exemplo, o 6,5 do 7, o 7,5 do 8, etc. por aí fora, não é?
Agora eu vou aproveitar que a gente tem um juiz aqui, não é um juiz PEI 4 estrelas, primeira vez que a gente recebe aqui na série de lives da BPSL. E voltando um pouquinho na formação, né, do plano de ter, mas para os atletas que já estão competindo ali, ou em Small Tour, ou em Big Tour, ou chegando em Small Tour, quais dicas você dá para manter essa alta performance e para encarar essas provas que vão ficando cada vez mais difíceis sem perder o desempenho, né? O que fazer, o que não fazer. A gente sabe que muitos conjuntos que vão muito bem em Small Tour, às vezes não fazem essa transição para Big Tour. Quais são suas dicas de ouro nisso? Bom, dicas de ouro não existe, até porque para dar dicas de ouro era preciso conhecer cada uma das situações e então eu seria um mágico. Se eu tivesse aqui uma dica de ouro que tornasse isso tudo possível, não seria um juiz 4 estrelas, seria um mágico, o que não sou com toda a certeza. Há uma coisa muito importante e que as pessoas devem dar muita atenção e que pouca gente dá atenção, que é a escala de treino e o regulamento FAI. Sempre que um cavalo se encontra dentro e segue a escala de treino, esse cavalo tem mais pontos que outro. E observem a escala de treino e façam a leitura correta da escala de treino, que vão perceber como é que os vossos cavalos podem melhorar. É muito fácil. A outra coisa, essa pergunta também que me fez, e tem duas partes. Esta, de observar os regulamentos FAI e a escala de treino, e observá-la e estudá-la com atenção e perceber no que é que a sua prova perde em relação à escala de treino, às exigências e aos regulamentos da escala de treino. Mas há também uma outra coisa, que é, nem todo o cavalo de Small Tour que ganha Small Tour tem que ser um cavalo fantástico de grande prémio. São outros tipos de performance, há dois exercícios. A reunião aumenta, existe passagem, existe piafé, existe passagens de mão a tempo, que requerem outro tipo de cavalo, que requerem outro tipo de condição do cavalo, que pode, no Lusitano, por acaso temos tido o privilégio de assistir aos cavalos a fazerem essa transição, mas há muitas outras raças em que os cavalos efetivamente são grandes cavalos de Small Tour e são cavalos medianos no Big Tour e no Grande Prémio. Portanto, há que não confundir as coisas. Há que, sobretudo, perceber o que é que temos, que tipo de cavalo é que temos, qual é o potencial de cavalo é que temos, perceber o que é que os treinadores, as pessoas com quem trabalhamos, nos dizem, para vermos que tipo de evolução é que podemos ter. E hoje em dia, uma prestação correta, e a raça lusitana é a prova disto, uma prova sem erros, uma prova correta, são 70 pontos. E se estiver melhor, e se a performance melhor, a nota aumenta. E portanto, a equipa de Portugal tem sido, efetivamente, contemplada com este tipo, e seguindo esta estratégia, com os resultados que advêm dessa estratégia, os cavaleiros têm evoluído imenso, os cavaleiros têm entendido melhor o que é que os meus colegas e o que é que os regulamentos querem que seja apresentado, e isso advém da experiência em pista. Isso advém do contacto com pessoas que têm experiência, isso advém de treinar, isso advém de partilhar experiências e, sobretudo, de seguir um caminho que é montar melhor, perceber melhor o nosso cavalo para poder ter uma melhor performance, porque o cavalo sozinho não faz grande prémio. E ao longo desses anos julgando provas, e aí eu imagino que você julgue prova não só de internacionais da FEI, mas também nacionais em Portugal, quais são os principais erros que os atletas cometem? Nas provas mais pequenas, são efetivamente os problemas, por vezes, de ritmo, falta de regularidade, os problemas de flexibilidade, que é a adaptação às linhas curvas e às linhas retas, e também depois, daí, alguns problemas de contacto, estabilidade do contacto. E isso advém um pouco da técnica. Felizmente, hoje em dia, esses problemas vão passando, as pessoas vão encontrando formas de os resolver, as pessoas vão treinando, vão consultando outras pessoas, vão criando experiências, mas na base, o que é próprio de um cavalo novo. Por isso é que também a FEI, inteligentemente, nas provas de cavalos novos, o que interessa é o potencial do andamento e a precisão da prova, a precisão
é uma coisa relevada. É efetivamente a submissão, a maneira como é que o cavalo aceita as ajudas do cavaleiro e a qualidade dos andamentos que são postas em prova. A precisão é uma coisa que vai caindo um bocadinho para outro tipo de classes, para outro tipo de provas, nomeadamente para as crianças, em que os cavalos não podem andar tanto, têm que ser cavalos mais fáceis e que a precisão passa a ser um ponto importante em que elas têm que aprender a passar nos sítios certos. Porquê? Porque isso também é uma forma de elas aprenderem a controlar as suas ajudas e, obviamente, o seu cavalo. E nas provas de alto nível? Nas provas de alto nível, o que é uma prova de alto nível? Não, aqui estou E pensando fica em um pouco mais. small e big tour, né? Aqueles erros que os cavaleiros perdem, aqueles pontos que poderia ali ficar entre a vitória, né? O primeiro e o segundo lugar, o segundo e o terceiro lugar. O que acabam sendo os erros que custam mais caro? No small tour é alguns erros de posicionamento. Ou seja, há exercícios que efetivamente o posicionamento tem que ser correto. Quer dizer, não vale a pena fazer uma espada lá dentro onde só o pescoço está encurvado e não há ângulo em relação à pista. Portanto, há várias coisas onde se perde erros. Nos ladeares, por exemplo, o zigue-zague do Grande Prémio. As piruetas onde normalmente há uma perca de atividade e, consequentemente, há uma perca de tempo e de suspensão no galope. Portanto, há aqui várias coisas, mas aonde nestas provas se perde bastante é quando aumenta o grau de concentração e essa concentração deixa de existir e as passadas passam a ser flats, passam a ser curtas, o tempo de suspensão não aumenta porque a impulsão até nem existe. Portanto, há aqui várias coisas que é preciso perceber e que não devo ser eu, enquanto juiz, a explicar essas coisas, mas sim os treinadores. Essa é a função de quem treina, é a função da equipa que está a trabalhar para melhorar a performance. Eu, enquanto juiz, sei perfeitamente o que é que eu quero ver e posso alertar as pessoas e alerto nos meus comentários, quando faço um comentário, e esse comentário deve ser feito visando como é que na próxima performance essa nota possa ser melhorada. Os erros são fáceis de apontar, toda a gente sabe quando é que um cavalo perde o galope ou quando é que falha uma passagem de mão. É preciso também apontar que muitas das vezes a perca de galope é porque deixou-se de haver impulsão, deixou de haver energia, deixou de haver uma série de coisas, não é? E que vem de trás, não vem propriamente do exercício em si, já vem da falta de preparação e da falta de equilíbrio do cavalo e no posicionamento em determinado exercício. Os erros, quer dizer, do treinamento ficam mais claros, né? Conforme você vai subindo de nível. Exatamente. É muito bem Então, observado. É muito bem tem observado. uma pergunta aqui da Tereza Almeida. Ela fala o seguinte: costumo dizer que na vida temos vários pais. Você acha positivo o cavaleiro experimentar treinadores diferentes? Olá, Teresa. Boa noite. Eu acho super positivo um cavaleiro usar treinadores diferentes, desde que dê tempo a cada um deles de solidificar alguns conceitos, porque senão não se evolui. Porque o tempo cavalo exige também tempo no seguimento de um determinado método. E se andamos sempre a saltitar de um lado para o outro, o facto de trocarmos experiências e conhecimento não nos dá tempo de solidificar esses conhecimentos no nosso cavalo. Não sei se me fiz entender. E, portanto, é preciso ter isso em atenção. Se queremos seguir, temos que dar tempo a que o treinador que escolhemos para uma determinada altura nos possa solidificar alguns conceitos, alguns conhecimentos e que a partir daí, quando acharmos que já não está a resultar, aí sim mudar. Mas tem que haver tempo, porque senão não há escola. E todos os cavaleiros profissionais de referência, todos eles tiveram escola, todos eles tiveram alguém com quem passaram muito tempo e para solidificar esses conhecimentos e essas técnicas e que permitiu hoje eles chegarem aonde estão.
E esse Não sei se tempo respondi, também. Teresa, não sei se respondi à sua pergunta, mas se não, posso tentar explicar um pouco mais. Mas é seguindo uma linha, né? E aí eu acho que o mais difícil deve ser você encontrar essa combinação entre o que você busca enquanto cavaleiro, profissional ou amador, com ter os mesmos princípios, ter a mesma direção do treinador, né? Tem que haver também um casamento, não é? Tem que haver um casamento, não só com o cavalo, mas eu, quando estou com um treinador, eu tenho que perceber o que é que o meu treinador quer. Ou seja, essa interação, esse conhecimento por parte do treinador, tem que haver capacidade de explicar, de olhar para o cavaleiro e não basta dizer vamos repetir outra vez, não é? Vamos repetir, mas vamos repetir porquê? O que é que está mal para eu ter que repetir? Porquê é que falhou? O que é que aconteceu no cavalo para esse erro acontecer? Ou seja, e isso é preciso muitas das vezes ir um pouco à base, à solidez, à tal trueness que a equitação tem que trazer desde cedo, para que efetivamente as pessoas consigam depois aperfeiçoar a sua técnica e passarem a ter ajudas mais subtis, aonde depois a harmonia, e vemos provas hoje em dia, acho que não se monta-se como nunca se montou na vida, monta-se muito melhor que no passado, os cavalos são muito melhores que no passado e, portanto, quando a coisa acontece de uma forma muito bem, é uma coisa lindíssima e perceptível que não se vê as ajudas de uma comunicação e de uma harmonia que efetivamente é tão cativante que faz com que tenhamos tanta gente à volta desta disciplina, não é? Você falou que o nível melhorou muito em comparação ao passado, né? A que se deve essa melhora? À qualidade dos cavalos e à qualidade da equitação. E como aqui no Brasil a gente tem pouca literatura em português sobre adestramento, até sobre cavalos em geral, né? Você vê os cavaleiros que se despontam tendo essa parte teórica? Você acha que isso faz parte da formação? Isso é importante? É muito importante. Não vale a pena. É importante a gente perceber como é que o cavalo funciona, não é? Se a gente não percebe como é que ele articula, que peças é que joga, como é que os músculos mexem nas costas, como é que tudo aquilo interage, como é que uma ação nossa provoca uma determinada reação, todas essas coisas é importantíssimo que possamos aprender. E daí o termo escola que eu uso ser importante. Essa escola pode ser feita numa linha de conduta com um treinador durante anos ou ir trocando e aprofundando esses conhecimentos, mas é importante solidificar esses conhecimentos e perceber porquê que é importante solidificar para obter um determinado resultado. Porque muitas das vezes andamos à procura das tais dicas, dos tais truques, que normalmente com os cavalos acontece uma vez, mas depois quando a gente precisa deles, não acontece. Porque há a equitação e também há a educação. É preciso educar os nossos cavalos às nossas ajudas. É preciso que a mesma reação provoque o mesmo efeito e que ele perceba o que é que nós queremos. E isso é preciso seguir uma determinada linha. Eu Tem estou a algum tentar ter um livro? curso simples e Alguma muito pouco técnico para que a maior parte das pessoas possa entender, mas é um bocado isto, quer dizer, temos que perceber que cada vez que atuamos temos que provocar alguma reação e que essa reação nos conduz a outro tipo de situações que temos que conseguir controlar. E é esse conjunto, esse ciclo que nos leva depois a ter os cavalos ensinados e levá-los a melhorar o seu desempenho, a sua condição física e melhorar, obviamente, a sua performance, não é? E tem algum livro, alguma literatura que você indique como fundamental ou que todo Nice. mundo deveria ler? Isso há vários. Dá umas dicas. Há vários. Nomeadamente assim, em inglês há muita literatura. Há um Steinbreck, que é para mim uma bíblia, um cavaleiro alemão, um treinador alemão já do passado, mas que é muito atual, que nem sempre as traduções são muito boas, mas por exemplo, aqui no Brasil há uma tradução para português
que, se eu não estou em erro, foi feita ou foi pedida para ser feita pelo Dr. Jorge Rocha, que eu tenho o prazer de ter uma cópia, e que está bem feita e que pode efetivamente ajudar imenso a quem queira a perceber como é que o cavalo funciona. O livro da Kira Kirkland, por exemplo, e outros. É muito legal. E outros. Portanto, seguir. Hoje em dia a juventude tem outra coisa, tem, para além de ter tanta coisa disponível na internet, tem as provas do mundo inteiro disponíveis num clique, onde podem ver no YouTube, onde podem ver passando a publicidade no clipe, na Play TV, sei lá, em tantos sites, e ver como é que, o que é que está a acontecer e porque é que aquela nota corresponde àquele tipo de performance, e tentar seguir, tentar pedir ajuda ao seu treinador, tentar seguir um determinado modelo, com um determinado caminho, que eu estou certo que pela persistência e pela resiliência todos vamos conseguir. Senão já tinha ido há muito tempo. Eu acho que chegou mais uma pergunta aqui, que eu acho que um pouco dessa literatura ajuda a responder, mas vamos ver se você tem uma outra orientação. Para cavaleiros amadores que iniciam no esporte em escolas de equitação, não tendo um conjunto definido, o que fazer para aprimorar a montaria? Bom, aí leva-me a ir à concorrência e ao mercado. É ver o que é que temos na nossa zona e ver quais são as escolas de equitação que têm mais sucesso com os seus alunos, e efetivamente escolher aquela que matematicamente nos diz ser melhor, porque uma escola de equitação aqui no Brasil há várias, mas é preciso ver o que é que está a acontecer na Europa, também há várias. Mas quando se fala da escola de equitação, andamos no beabá, na primária. Depois, para passar e para evoluir, para poder competir, há um conjunto de condições, nomeadamente ter cavalo, não nosso, mas não sei, ou emprestado, ou uma coisa qualquer, onde a gente possa treinar, onde a gente possa exercitar de acordo com um treinador, um professor que nos vá orientar. Porque a tendência do homem, a tendência do cavaleiro ao montar sozinho é perder algumas coisas que são muito importantes, nomeadamente no que diz respeito ao equilíbrio, à posição do corpo, e o controle da equitação e a qualidade da equitação passa muito também pelo controle do nosso corpo e da independência das ajudas, como é óbvio. Chegou uma pergunta do Ismael. Por que está boa a performance do cavalo lusitano na Europa? E os comentários dos juízes, quais são os comentários dos juízes sobre a raça? A gente abordou um pouquinho eu acho que é uma falsa questão, e desculpe-me o meu amigo Ismael, mas essa questão não existe. Os juízes não falam da raça. Os juízes falam da performance, independentemente da raça. Nós não queremos saber se a raça é esta ou aquela. Nós queremos ver coisas boas em pista. E as coisas que acontecem bem em pista têm muitos pontos. É uma questão que você tinha abordado ali um pouco anteriormente, né? Do que os juízes nós queremos ver aquilo que queremos ver em qualquer raça. E obviamente não, porque senão vamos cair num erro de criar provas e coisas para o nosso cavalo. E aí o gap de distanciamento vai ser muito maior. Nós temos que competir de igual para igual, posicionarmos de igual forma, de modo a podermos ajudar quem cria para criar melhor, para que se possa satisfazer os nossos requisitos enquanto cavaleiro, para termos melhor performance. E é este o ciclo que tem que ser criado. Não temos que pensar. Nós amamos a nossa raça evoluiu imenso, mas não tem que ser comparada dessa forma. Temos um caminho a percorrer e que temos vindo a percorrer. E a prova disso é a forma como temos feito e a forma como temos sido premiados. No caso de Tóquio, no caso do Campeonato da Europa, etc., por aí fora. Tantos exemplos fantásticos que temos tido nos últimos anos. Não só de Portugal, de outros países, que Espanha, etc., que têm utilizado também o nosso cavalo, o Brasil, França, etc. Não vamos esquecer de muitos, com certeza. Mas nós temos que abordar o nosso cavalo como um cavalo que tem dificuldades,
que tecnicamente a equitação tem que minimizar essas dificuldades para melhorar a sua performance em pista. E isso requer conhecimento, requer criarmos uma estratégia, aprendermos, termos escola, termos aqui um sentido de formação que é muito importante. Isso é o que a maior parte dos cavaleiros faz, os cavaleiros que são competitivos e que querem competir melhor. Temos exemplos daqui do próprio Brasil, pessoas que têm vindo, que saíram do Brasil, que foram para a Europa, exatamente à procura dessa formação, à procura desse conhecimento, para que tenham melhores performances. E essas performances, ao fim de uns anos, acontecem e estão aí para toda a gente ver, nomeadamente o João Oliva, o meu querido João Oliva, com quem eu tenho tido o prazer de privar muitos e bons anos, e que tem tido este sucesso, teve agora nas últimas provas em Aachen, e todos os outros. Agora, é preciso, devido à vossa situação geográfica, é preciso tomar algumas decisões. O Brasil é um continente, o Brasil é do tamanho da Europa, está um pouco distante, tal e qual como Portugal está distante do centro da Europa, o Brasil ainda está mais distante. Nós para irmos à Alemanha, temos que recarregar os caminhões e andar 3 dias de caminhão para chegar à Alemanha para fazer uma prova grande. Quer dizer, tudo isto requer um esforço adicional. Mas quem corre por gosto não cansa e, portanto, cá estamos nós, de um lado para o outro, perseguindo essa performance, esse dia de glória que o desporto nos vai dar. Sim? Sim, parece que caiu aqui. A Marisa Gomes Silva faz 2 perguntas aqui. Eu vou fazer elas juntas porque o nosso tempo está acabando. Ela pede para você o melhor conjunto português dos últimos anos, e aí, se você não quiser ficar na saia justa, você fala dos melhores. E ela faz uma outra pergunta, que é a seguinte: não acha que um juiz que pretende ser honesto deveria ser proibido de comercializar cavalos? Eu acho que para termos juízes, para já não ponho em dúvida a honestidade dos juízes de nenhum dos meus colegas, isso não existe. E depois, se nós não temos os juízes ligados à disciplina, vamos ter juízes sem conhecimento. E juízes sem conhecimento normalmente dá a asneira, porque normalmente vão dar aos grandes desencontros de nota, que é uma coisa que a FEI tem vindo a lutar, aumentando os cursos, aumentando o conhecimento. Acho que as pessoas têm que ser honestas com elas próprias. Se nós não estivermos ligadas à disciplina, quer dizer, se eu for jogador de futebol, porque é que é de ser juízes de ensino? Ou de adestramento, isso não faz sentido. Todos nós, estamos ligados mais ou menos, ou melhor ou pior, ao cavalo. E o cavalo é aquilo que nos une. Se precisarmos de ser juízes, temos que desistir do cavalo, então não vou ser juiz de ensino. Você falou um tópico que está bastante em relevância aqui no Brasil, que é a diferença de nota entre os juízes. Por que elas ocorrem e o que fazer para minimizá-la? Quer dizer, você citou o maior número de cursos, quer dizer, aumentar a formação, ou não seria aumentar, equilibrar a formação para que todos tenham o mesmo padrão do que é um 7, do que é um 8, do que é um 9? Contribui para isso? O que está sendo feito e como que você vê essa questão na Europa? Na Europa, o que tem acontecido é que cada vez o julgamento é melhor. Nós vamos ver as provas grandes, os campeonatos da Europa, os campeonatos do mundo, o julgamento é perfeito. E a prova disso é que os melhores continuam a ganhar. E, portanto, não vejo isso como questão. Vejo que, efetivamente, de vez em quando há diferenças, mas normalmente essas diferenças é quando a qualidade da prestação se põe em dúvida. E há pessoas que valorizam mais e há pessoas que valorizam menos. Mas eu vou-lhe dar um exemplo matemático. Se eu der sempre um 6 e o meu colega der sempre um 6,5, eu vou chegar ao fim e tenho 5% de diferença. Sim. E, portanto, isto vale o que vale. Acho que é uma falsa questão. Os bons conjuntos não têm assim tanta diferença. Os conjuntos que estão efetivamente com as grandes performances não têm essa diferença. E quando existe,
é porque há qualquer coisa que uma das pessoas não viu e que facilmente e que é comentada e que é discutida, e é aí que reside a questão. É que quando essas questões acontecem, quando essas diferenças acontecem, as pessoas devem reunir, as pessoas devem falar, as pessoas devem debater. E não é só no curso. Nós aprendemos, quando fazemos o curso, aprendemos a julgar, dão-nos técnicas de julgamento, mas temos que julgar, temos que praticar. E é óbvio que toda a gente erra, mas temos, quando errarmos, temos que ter a capacidade de discutir, saber porque que os outros deram a mais, porque que os outros deram a menos e encontrar uma forma de uniformizar. E por isso é que eu digo que nas provas maiores, raramente há essas diferenças. Há diferenças de 1, 2, 3%, o que é perfeitamente normal e que deve ser assim, porque senão bastava-nos um juiz para dar a nota e não precisávamos de 5 ou, como nas grandes competições, de 7. Como que você vê a evolução do julgamento ao longo dos anos? Temos mais juízes, a padronização ela segue a mesma? O que tem sido feito para melhorar ou trazer até, né, mais juízes para o corpo, que as pessoas se interessem em virar juízes também? Eu acho que o que tem sido a ser feito a nível mundial tem reflexos na qualidade de julgamento que eu acabei de referir. E nunca se julgou tão bem como se julga hoje, nos dias de hoje. Tem vindo a melhorar significativamente essas diferenças que falávamos. Agora, o que é facto é que é preciso gostar disto. E se não gostar, quem não gosta não vai para juiz. Não vai porque não consegue. E, portanto, tem que gostar de ser juiz, tem que gostar de ouvir, tem que gostar de debater, tem que gostar de saber o porquê e tem que ter a humildade de aceitar quando erra para poder corrigir o erro na próxima. Não somos detentores da verdade, somos, como dizia a minha grande amiga Mariette Vitagas, somos controladores de qualidade e, como controladores de qualidade, temos que ter a capacidade de observar o que é bom e saber renegar um pouco o que é mau, de modo a incentivar, mas apontar o que é mau, de modo a que as pessoas que saibam se estão no caminho correto ou no caminho errado. Porque essa é a nossa função. É, no fim da reprise, que a pessoa leia as nossas observações e diga: eu estou perto daquilo que é pretendido ou estou longe daquilo que é pretendido. Exatamente. O facto de termos mais 2% num juiz, mais 3% num juiz, eu ainda não encontrei um cavaleiro que me venha a dizer: Carlos, tiveste mal porque me deste mais 6% que os outros juízes. Encontro o contrário. Encontro os cavaleiros que às vezes vêm dizer: este juiz não presta porque me deu menos 3% que os outros. E, portanto, quando se fala em honestidade dos juízes, acho que os cavaleiros também têm que ter honestidade para com eles próprios e saber analisar e fazer uma autocrítica à sua prestação. Porque é daí que nasce o crescimento e é daí que aumenta a sua performance. Porque se a gente vamos para casa convencidos que fizemos a melhor performance do mundo e não chegamos a fazer 70%, alguma coisa está mal. Uma coisa chave, né? Saber ouvir, mas isso acho que é para a vida toda, né? E para todas as áreas. A gente está chegando aqui no fim da live, eu queria que você deixasse, fizesse uma avaliação, enfim, olhando para frente, o que a gente pode esperar tanto do futuro do lusitano no adestramento, quanto da própria modalidade crescendo, né? A gente vai ver mais cavalos, vamos ver mais recordes. Você falou que a gente vem numa crescente, né, num melhoramento. O que a gente pode esperar aí para os próximos 2 ciclos? Eu acho que vamos ter uma oportunidade de ouro e vamos assistir a uma coisa fantástica, é que vai haver mais países a utilizar o nosso cavalo de uma forma profissional, porque a procura é imensa, o mercado está aí à procura, nós já provamos tanto a nossa qualidade de equestres como a nossa qualidade de raças já provou que é capaz de representar e de estar nos melhores palcos mundiais do adestramento. E isso vai-nos proporcionar 2 tipos de coisa. Vai proporcionar com que os criadores busquem criar melhor. Criando melhor,
vai proporcionar com que os nossos cavaleiros tenham melhores performances e tudo isso vai ajudar a um ciclo que vai ser um ciclo fantástico, aonde os países como o Brasil, os países como França, Espanha, países que estão muito mais ligados ao cavalo lusitano e outros que vão vir, especialmente aqui na América do Sul, que podem aproveitar o nosso cavalo como um cavalo de começar, de vir com performance boas e de ser, efetivamente, performance honrosas e de honrar o país quando estão em pista. E o nosso cavalo é o cavalo, efetivamente, que pode permitir isso. Depois existem os cavalos de exceção, como em todas as raças, e cada vez há mais esses na nossa raça, que nos vão fazer uma coisa fantástica, que é acreditar, sonhar. Porque sempre que nós sonhamos, o homem cresce. E essa é a prova, e o Lusitano tem provado isso, é que começou há uns tempos, há uns anos, com um sonho, que tem-se vindo a tornar realidade e que tem permitido que tanta gente, tanta juventude possa efetivamente estar nos palcos de decisão com performances super honrosas e honrando a bandeira que representam quando estão em pista. Perfeito! Recebemos muitos aplausos nessa live, acho que o pessoal que nos acompanhou gostou bastante. Gostaria, em nome do Ismael, da BPSL, agradecer muitíssimo você ter aceitado e compartilhado aqui na última hora seus conhecimentos, suas pílulas de sabedoria aqui, um pouco da sua visão como juiz do Lusitano, da própria modalidade. Muito obrigada, Carlos. Eu é que agradeço a todos, especialmente a vocês, à PSL e ao Ismael, pelo convite, que muito me honra, e queria deixar efetivamente uma palavra final de carinho, de resiliência a todos aqueles que acreditam efetivamente no nosso cavalo, que têm feito um esforço enorme para fazer com que ele se represente bem em todos os palcos, a todos eles, aos proprietários, às pessoas que tratam, aos veterinários, aos cavaleiros, aos criadores, a todos eles um bem-aja e um muito obrigado, e vamos entrar com toda a certeza numa época de ouro e que vamos ter a oportunidade de assistir. Muito obrigado. Eu que agradeço a você que nos acompanhou nessa última horinha e alguns minutos a mais. Lembrando que toda quarta-feira, às 19 horas, eu tenho encontro marcado com você para a gente falar um pouco do cavalo lusitano. Na próxima quarta vai ser o Tonico Pereira. Eu aguardo todo mundo às 7 horas. Carlos, muito obrigada. Obrigado, eu. Bom estadia no Brasil e bom retorno para Portugal quando você for. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.